Vou começar do zero, tá certo? Ficou uns risquinhos, mas aí dá certo. Ó, é o seguinte, ele diz assim, a questão. O dono de uma pizzaria verificou que quando o preço unitário da pizza era R$ 25, o número das pizzas vendidas era de 100 por semana. Verificou-se também que quando o preço passava para R$ 20, a quantidade vendida era de 120 unidades. Considerando um custo variável de R$ 8 para produzir cada pizza, pede-se que se calcule. Aí a letra A, a função demanda, a função receita, a função lucro, a letra D pede que se calcule o lucro máximo e o preço que maximiza o lucro, e a letra E, a quantidade de equilíbrio, considerando-se as funções de receita e custo. Então, vamos lá. A letra A, ele pede que você calcule a função demanda. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui, ele traz alguns preços para a gente. Ele diz o seguinte, que quando o preço da pizza era R$ 25, então a gente vai colocar assim, ó, preço e quantidade. A gente vai montar uma função através dessas duas variáveis, preço e quantidade. Então, quando o preço era R$ 25, qual era a minha quantidade? Era 100. Já quando o preço diminuiu, né? Quando o preço diminuiu para 20, foi o que aconteceu com a quantidade. Aumentou, não foi? Isso a gente viu que é prático da função demanda, né? Assim, quando eu diminuo o preço de determinado produto, o que acontece com a demanda? Ela tende a aumentar, né? Porque se um preço tende a baixar, né? Imagine aí, você comprava uma pizza por R$ 25, a pizza baixa para 20, né? Um monte de gente vai querer comprar, né? Porque o preço baixou, então a quantidade aumentou, né? Veja que essa função aí, ela é inversa, né? Se o preço diminui, a quantidade aumenta. Então, eu só preciso perceber aqui que eu tenho dois pontos, né? Assim, o preço sempre vai se referir à variável y e o x sempre vai se referir à variável quantidade. Então, o preço sempre vai se referir à variável y e o x sempre vai se referir à quantidade. Então, aqui eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto x e 25, aliás, 100 e 25. Deixa eu escrever melhor esse 25. Eu tenho o ponto, né? Primeiro a gente coloca o número de x, depois a gente coloca o de y, né? No caso, 100 de x e 25 de y. E eu tenho um segundo ponto aqui, que é 120 de x e 20 de y. Então, com dois pontos, a gente viu nas aulas passadas que através de dois pontos eu consigo traçar uma reta, tá certo? Através de dois pontos eu consigo traçar uma reta. E aí, como a gente quer achar uma função e a gente vai traçar essa função através de dois pontos, então eu vou formular a função, a gente tem que considerar que tipo de função é essa que vai traçar uma reta? É a função afim, né? Que é da seguinte fórmula. F de x é igual a x mais b. Essa é a função afim, ou função do primeiro grau. Ou y é igual a x mais b. Então, a gente vai pegar esses dois pontos aqui e aplicar, né, nessa equação genérica, né, nessa função genérica. Então, vamos aqui. Pegando o primeiro ponto, que é 100 e 25. Então, onde tiver y, né, onde tiver o y, eu vou colocar 25, e onde tiver x, eu vou colocar 100. Então, vai ficar assim, ó, no primeiro. Vai ficar 25 igual o A, que eu vou querer achar, vezes o X. Quem é X aqui nesse primeiro ponto? É 100. Eu vou colocar o 100. Mais B. Só reordenando aqui, eu vou ordenar da seguinte forma. Vou deixar assim, ó. Vou pegar primeiro esse membro, aí eu vou pegar assim, ó 100A, porque A vezes 100 e 100 vezes A tanto faz. Mais B igual a 25. Eu só fiz reordenar, tá bom? Até agora eu só fiz reordenar. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou não estiverem entendendo, vocês falam, tá bom?
Agora eu vou substituir no segundo ponto. Quem é o y no segundo ponto? É o 20. Eu vou colocar 20 igual o A, né, que eu quero achar, vezes o x. Quem é o x aqui? É o 120. Então, 120 mais o B. Então, aqui eu vou só reordenar. Então, vai ficar assim, ó, 120 de A mais B igual a 20. Pronto. Aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho uma equação e aqui eu tenho outra equação. E eu desejo encontrar os valores de A e B. Então, para eu encontrar esses valores, eu vou montar um sistema de equações, de forma que quando eu criar esse sistema de equações, vai ficar mais fácil para eu vou conseguir encontrar. Então, vou pegar primeiro essa equação aqui, ó, 120A mais B igual a 20 e 100A mais B igual a 25. Eu vou montar aqui um sistema, né, de equações. A gente viu lá na aula passada, e eu perguntei para vocês, e expliquei duas formas. É lógico que existem outras formas, né? Tem o escalonamento, que eu não expliquei para vocês, né? Tem outras formas de resolver sistemas de equações. Eu expliquei para vocês duas formas, que é a fórmula... Tem várias, tem escalonamento, tem pela regra de Cramer, tá certo? Tem várias. Essa daqui, eu ensinei para vocês a regra da soma, né? Resolver pela regra da soma ou pela regra da substituição. Expliquei essas duas regras. Alguns acharam mais fácil a regra da substituição, outros acharam mais fácil a regra da soma. Eu vou repetir, eu vou fazer pelas duas formas e aí você decide qual você acha melhor fazer. Eu acho mais fácil fazer pela da soma, mas você escolhe. Se quiser fazer pela fórmula da substituição, não tem problema. Você que escolhe a forma mais fácil para fazer. Então, eu vou resolver aqui pela fórmula da soma. Vou colocar assim, ó, resolvendo... resolvendo o sistema, né? O sistema, colocar assim bem explicado para vocês estudarem depois. Resolvendo o sistema pela fórmula da soma. Soma temos. Pronto. Aí, qual é a ideia da fórmula da soma? É você sempre, quando você vai somar termo a termo, só que quando você for somar, a ideia é que você elimine uma das variáveis. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 1, e aí quando eu for somar, aqui vai ficar menos b, e quando eu for somar mais b com menos b, vai zerar o b, e de forma que eu vou ficar só com a variável a. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou repetir a primeira equação, eu vou deixar ó, o 120a mais o b igual a 20, e vou reescrever a segunda equação multiplicando todos os termos por menos 1. Então, multiplicando menos 1 por 100, vai ficar menos 100a. E menos 1 vezes b vai dar menos b, e 25 vezes menos 1 vai dar menos 25. Agora eu vou somar termo a termo. Vou somar, por isso que chama a regra da soma. Aí, 120 menos 100, né? 120 menos 100 vai dar o quê? Vai dar 20 positivo, né? No caso, 20A. Eu tenho 120A e devo 100A, vou ficar com 20A positivo. Ó, eu tenho B e devo B, vai zerar, né? Então, eu consigo cancelar o B com B. Então, ficou só A. Tenho 20 reais e devo 25 reais, fiquei ainda devendo 5 reais. Então, 5 negativo. E aqui eu consigo achar o valor de A se eu jogar esse 20 para lá dividindo. Então, vai ficar ó, menos 5 dividido por 20. Aqui eu ainda consigo simplificar, né? Como o 5 e o 20 são múltiplos, eu consigo simplificar ambos por 5. Então, aqui vai ficar igual a menos 5 dividido por 5 dá 1,
E 20 dividido por 5 dá 4. Então, dá menos 1/4. Achei o valor de A. Achando o valor de A, eu posso substituir esse valor de A em qualquer uma dessas equações. Ou dessa, ou dessa, ou dessa daqui. Qualquer uma você encontra o valor de B. Tanto faz, você escolhe qualquer uma da série. Eu vou pegar essa daqui que eu acho mais fácil. Então, pegando aqui, para achar o valor de B. Eu vou pegar aqui essa daqui. No caso, 100A, 100A, aliás, 100A mais B igual a 25. Aí eu vou pegar aqui, ó, 100. Aí, tá multiplicando pelo valor de A. Só que qual foi o valor de A que eu achei? Não foi 4? Então, aqui fica 4 mais B igual a 25. Aí, aqui fica o seguinte, ó. Fica menos 100, ó, dividido por 4, mais B igual a 25. Menos 100 dividido por 4 dá menos 25, mais B igual a 25. B vai ser igual. Esse 25, ele está subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Então, aqui, ó, no segundo membro eu tinha um 25, aí esse outro 25 vai para lá somando. Então, fica 25 mais 25. E quanto é que dá 25 mais 25? Dá 50, né? 25 mais 25 dá 50. Pronto, achei o valor de A e B. Pedro, e se eu quisesse resolver o sistema por outra forma? Eu aprendi desde o ensino médio, aliás, desde o ensino fundamental, a resolver sistema pelo método da substituição. Eu posso resolver? Pode. Se você acha mais fácil resolver pelo método da substituição, você resolve. Como é que faz? Né? E quem não sabe, como é que faz? Eu vou pegar aqui, ó, o sistema e resolver pelo método da substituição. Então, 120A mais B igual a 20, aí 100A mais B igual a 25. Para resolver pelo método da substituição, qual é a ideia? Você pega uma das equações, isola uma variável, e aí quando você isolar, você substitui na outra equação. Então, por exemplo, eu vou pegar essa segunda equação aqui, aí eu vou isolar, vou pegar aqui, ó, 100A, aliás, 100A, né? 100A mais B igual a 25. Aí eu vou isolar aqui o B, tá certo? Você poderia isolar o A ou o B, tanto faz. Como o B aqui não tem nenhum número, fica mais fácil isolar ele. Então, como é que isola o B? Jogando o 100A para lá, né, para o outro membro. No caso, ele está positivo, ele vai para lá negativo. Então, fica B igual a 25 menos 100A. Então, o que eu vou fazer? Onde tem B, aqui nessa segunda equação que eu vou substituir, eu vou colocar 25 menos 100A. Então, pegando lá na segunda equação, né? Vou pegar 120A mais B igual a 20. Aí eu vou substituir. Onde tem B aqui, eu vou colocar 25 menos 100A. Então, eu vou repetir aqui, ó, 120A, aí mais o B. Só que quem é B? Eu achei, né? Foi 25, né? Positivo, menos 100A. Opa, menos 100A. Igual a 20. Aqui eu tenho 120A menos 100A. Quanto é 120 menos 100, né? Dá 20, né? 20A. Aí fica lá, no caso, fica o 20 aqui, né? O 20. Eu substituí errado, foi? Espera aí. Não, tá certo. Então, aqui, 20A, né? E aqui dá 20. Ah, eu tô achando o valor de A, tá certo. Aí, vamos lá. Esse 20 tá aqui, né? E esse 25, ele estava desse lado aqui, positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, vai menos 25A. Pronto. Aliás, menos 25, né? Tá mais 25, ele passa para o outro lado, menos 25. Pronto. Aí vai ficar assim, ó, 20A igual. Aí eu tenho 20 menos 25, dá menos 5, não é assim? Então, A vai ser igual a menos 5 sobre 20, né? E aqui eu cheguei aos mesmos valores, né? Aqui se eu
quiser simplificar por 5 em ambos os lados, eu vou chegar, né, eu vou encontrar que A, se eu dividir por 5, né, 5 dividido por 5 dá 1, então dá menos 1, e 20 dividido por 5 dá 4. Então, eu cheguei no mesmo valor que eu tinha chegado resolvendo pelo método da adição. Achei o valor de A, agora você substitui aqui, ó, para achar o valor de B. Então, B é igual a 25 menos, aí menos 100 vezes A. Só que quem é A? É menos 1/4. Então, fica aqui, B igual. Deixa eu colocar isso aqui de outra cor, para vocês saberem que foi feito depois. Então, vamos aqui, deixa eu colocar outra cor. Então, B, né? B é igual a 25, né? Menos 100 vezes A. Só que quem é A? É menos 1/4. Então, fica B igual a 25. Aí, aqui fica assim, ó. Tem um menos aqui, tem um menos aqui. Aí, você combina sinal. Menos com menos, mais, né? Então, fica mais. E 10 dividido por 4, a gente viu que dá 25, né? Então, 25 mais 25 dá 50. Então, tanto faz. A gente chegou ao mesmo valor de B aqui. Então, tanto faz você resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Ambos você chega nos mesmos valores de A e B. Você escolhe qual método que você quer fazer. Eu fiz aqui pelos dois, né? Mas aí você escolhe como você quer achar, tá certo? Vocês acham mais fácil utilizar qual? O da adição ou da substituição? Né? O da adição, eu também acho mais fácil da adição, mas se vocês quiserem utilizar da substituição, não tem problema. Pronto. Aqui, a gente já resolve, né, a função demanda. Ó, a função demanda, aqui a gente já acha, né? É só pegar, ó, a função, né, y igual a x mais b. Então, y é igual. Qual foi o valor de A que a gente achou? Não foi menos 1/4? Você coloca menos 1/4 de x mais o valor de B. Qual foi o valor de B que a gente achou? 50. Pronto. Resolvido a letra A. Agora sim, vocês, cuidado e refaçam, cuidado para não errar nenhum sinal em nada, nenhuma divisão em nada dessa função demanda. Porque se errar a função demanda, erra a questão todinha, porque tudo vai depender dessa função demanda. Pronto. Aí a gente vai fazer agora a função receita. Como é que faz a função receita? A gente sabe, né, a letra B, né? Deixa eu colocar aqui, letra B. A função receita. A gente sabe o que é uma receita. Por exemplo, vamos dizer que você venda picolé. Você vende picolé a R$2 e você vendeu 10 picolés. Qual foi sua receita? É só você pegar o preço, que foi R$2, e multiplicar pela quantidade que você vendeu, que foi 10. Então, 2 vezes 10 dá R$20, né? Se você vender 10 picolés ao preço de R$2, você teria R$20, né? Sim? Então, a receita nada mais é do que o preço vezes, né, vezes a quantidade vendida. Então, quem é o preço? A gente sabe que o preço é a variável y. E a quantidade, a gente sabe que é a variável x. Não é assim? Então, RT é igual a quanto? Quem é o preço? Veja que eu achei o y aqui, ó. Eu achei o y, que é a função demanda, ó. Está aqui, ó, o valor de y. Então, em vez de eu colocar y, eu vou colocar aqui, ó, menos 1/4 de x. Menos 1/4 de x mais 50, que é o preço, que é o y. E eu vou multiplicar pela quantidade, que é x. Eu vou multiplicar tudo que está aqui dentro do parêntese por x. Então, vai ser uma multiplicação distributiva. Então, quem vai ser a receita total?
vai ser menos 1/4 de x vezes x, vai dar menos 1/4 de x ao quadrado. Mais 50 vezes x. Quanto é 50 vezes x? É 50x. Pronto, só isso. Você já teve o que ele queria, que era a função receita. É só você multiplicar o preço pela quantidade. Quem é o preço? A função demanda. Quem é a quantidade? É x. Então, é só isso. Aí vamos para a letra C, né? Que é a função lucro. A função lucro. O que é o lucro, né? Se vocês se perguntarem, Pedro, o que é lucro? Lucro é quando você pega a receita que você obteve menos o custo de produzir, né? Assim, então é a receita total, que é a função lucro, lucro total. É a receita total menos o custo total. A receita total a gente já calculou, que é esse daqui, ó. A gente já tem a função receita, essa daqui que a gente calculou antes, ó. Menos 1/4 de x ao quadrado mais x ao quadrado. E o custo? Falta encontrar a função custo. Veja que ele diz na questão que cada pixel, né, que eu gasto para produzir R$8 para produzir cada pixel. Então, por exemplo, se eu produzir 10 pixels, eu vou ter um custo de R$80, né? Assim, então o custo total vai ser 8 vezes a quantidade que eu produzi, ou seja, 8x, né? Então, 8 vezes x sendo a quantidade. Tantos pixels, cada pixel que eu produzir, eu vou gastar R$8. Então, a função custo nada mais é do que 8 vezes a quantidade de pixels que vão serem feitas. Então, 8 vezes x. Então, 8x é a função custo. Então, é só pegar aqui, no caso, menos, né, 8x. Aí, a função lucro vai ser igual a quanto? No caso aqui, vai dar 1/4 de x ao quadrado. Aí, 50 menos 8. Quanto é 50 menos 8? Dá 42, né? 42x. Pronto. Já achei a função lucro. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Se vocês não estiverem entendendo, pelo amor de Deus, fale, porque aí não tem como eu saber se você está entendendo ou não. Vocês estão tudo calados, né? Aí, ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Então, fale. Se não está entendendo, pergunte. Pronto. Ele quer saber o lucro máximo. Pronto. Como é que eu acho o lucro máximo? A gente vai fazer o que no lucro máximo? A gente vai calcular, no caso, o y do vértice, né? A gente vai pegar a função lucro, né? Para eu saber, é assim, ó. Eu até fiz na aula passada. A gente não tem, por exemplo, aqui eu vou fazer aqui um gráfico dessa função aqui. Deixa eu plotar, né? Porque aí, para eu não fazer o gráfico, eu vou plotar aqui, ó. Deixa eu plotar aqui bem rapidinho o GeoGebra, só para vocês entenderem como é. Só um momento, viu? Tá abrindo o programa. Demora um pouquinho, porque ele é um pouquinho pesado. Outra dica que eu dou para vocês, baixem o GeoGebra no celular de vocês. É ótimo. Principalmente para estudar geometria, para estudar essas funções. É ótimo, perfeito. Ó, eu vou colocar aqui a função, né? Gráfico. Como é que eu insiro aqui, né? Qual é a função lucro? É menos 1/4 de x ao quadrado menos, né? Menos 1/4 de x ao quadrado. Aí é mais 42x, né? Pronto. Essa função. Deixa eu reduzir aqui o... Ó, ele dá uma parábola bem extensa, né? Mas aqui, se a gente
Deixa eu ver como é que eu faço para aumentar de forma que vocês vejam. Ó, eu quero mostrar para vocês, o lucro máximo vai ser exatamente o ponto máximo dessa parábola. Ó. Pronto, aqui eu acho que dá para ver. Pronto, vai ser exatamente, ó, o lucro máximo é exatamente o ponto do Y máximo. Ó. Então, veja que está por volta aqui, ó, de 1.700 e alguma coisa, ó, 1.700 e alguma coisa, ó. Então, o lucro máximo vai estar próximo a esse número aqui. Então, vamos calcular. Então, basta a gente calcular, ó, esse ponto aqui máximo do Y. Então, é o quê? É o Y do vértice, né? Só a gente calcular o Y do vértice, que é o ponto máximo da parábola, o lucro. Então, basta para a gente achar o lucro máximo, a letra D. Para achar o lucro máximo, eu vou até colocar, para achar o lucro máximo, basta calcular o y do vértice da função lucro. Então, a gente vai calcular o y do vértice. E como é que calcula o y do vértice? O y do vértice é calculado por menos delta dividido por 4a. Pronto, então vamos calcular a delta. Delta é igual a menos b, b ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4ac, né? Assim. Então, quem é B, né? Dessa equação aqui. A é igual a menos 1/4, né? B é igual a 42 e C dá igual a 0. Sim? Então, quem é B aqui é 42 ao quadrado menos 4. A aqui vai dar menos 1/4 vezes 0. Aí, pronto. Aqui, delta é igual. Quanto é 42 ao quadrado? Se a gente fazer aí na calculadora, 42 vezes 42 dá igual a 1.764. 1.764. Aí aqui dá mais, né? Menos com menos dá mais. Todo número multiplicado por zero dá zero. Então, isso aqui tudo é zero. Então, delta é igual a 1.764. E aí, só fazer, né? O y do vértice vai ser igual a menos, no caso, 1.764, aí dividido por 4a. Só que quem é a? A é menos 1/4. Então, que dá... No caso aqui, quando eu divido aqui 4 por 4, dá menos 1, né? Então, aqui o y do vértice dá menos 1.764 dividido por menos 1. No caso aqui, dá 1.764. Que foi exatamente o valor lá da parábola que a gente achou. Ó. Se eu só voltar lá para a parábola, lá no GeoGebra. Ó, foi exatamente, ó, a gente já chegou quase no ponto. Ó. Chegou aqui, ó, menos 1.765, ó, quase bate. Ó. A gente, se eu aumentar mais um pouquinho o gráfico, ele não vai chegar aos 64, será? Deixa eu puxar mais para cá. Ó, ele vai bater exatamente na linha dos 1.764. Dá para ver? Vocês conseguem ver a linha do 1.764? Esse é exatamente o y do vértice da parábola. Tá certo? Então, a gente achou, esse daí é o lucro máximo dessa semana. O lucro máximo, nesse caso aqui, é R$ 1.764. E vocês achando que nunca ia utilizar equação de segundo grau na vida de vocês, né? Vocês pensaram, para que serve isso na vida, né? Vocês já estão vendo uma aplicação, né? Calcular as funções receita, né? E custo, né? Nesse caso aqui, eu estou calculando o lucro máximo que eu vou obter nessa pizzaria, né? Então, vocês achavam que nunca ia utilizar a equação de segundo grau na vida, né? Já estão vendo em aplicação. Então, esse daqui é o lucro máximo. Só que ele pediu também para achar o preço máximo, não foi? Ele pediu... Deixa eu ajeitar. Lucro máximo. Ele pediu para achar também o lucro máximo. Foi assim.
aliás, o lucro máximo e o preço que maximizaria o lucro da pizzaria. Então, é assim. Como é que a gente vai fazer? Para achar o preço, então, a letra D, né? Duas partes, né? Primeiro a gente achou o lucro, agora a gente vai achar o preço que maximiza o lucro. Então, são dois cálculos. Ó. Primeiro, para achar, vou colocar assim, ó, bem, vocês estudarem depois. Então, para achar o preço que maximiza o lucro, deve-se primeiro calcular o x do vértice da função lucro. Então, a gente vai calcular primeiro o x do vértice da função lucro. Então, vamos lá. Aí, como é que a gente calcula o x do vértice? O x do vértice é calculado pela seguinte forma: menos b dividido por 2a. Então, menos, né? Quem é o b? O b, eu acho que é 42, mas vamos só ver se é mesmo. É 42, né? Então, dá 42. Dividido por 2a. Só que quem é a? A, eu acho que é menos 1/4. Vamos só ver se é mesmo. A é 1/4. Menos 1/4. Então, vocês vão colocar lá menos 1/4. Aí, aqui fica o seguinte, que fica menos 42 dividido por menos 2/4, né? Quando eu multiplico duas, né? Que eu vou multiplicar 2 vezes menos 1 dá menos 2 e 4, né? Dá 1 vezes 4 é 4. Aí aqui é divisão de fração. Menos com menos vai dar mais. E aqui como é que eu resolvo? Eu repito, né? O primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Tá 2/4, fica 4 sobre 2. Né? Fica mais fácil assim. Que é igual a mesma coisa que 42 vezes. E 4 dividido por 2 dá 2, né? Então, é só multiplicar 42 vezes 2, que dá 84. Então, esse aqui é o preço máximo. Aliás, esse aqui é o x do vértice. Aí eu vou calcular, né? Pega esse x do vértice. Para achar o preço máximo, deve-se primeiro calcular o x do vértice da função lucro e depois aplicar o x do vértice achado na função demanda. Então, você vai pegar o x do vértice que você achou, no caso 84, que foi exatamente o x lá, deixa eu só voltar lá no gráfico. Ó, o ponto aqui do y que a gente achou foi, vocês estão vendo o gráfico aí? Pessoal, vocês estão vendo o gráfico? Sim. Pronto. Ó, o y foi 1.764. Vamos ver o x, ó. Deixa eu só voltar para o x. Ele vai voltar lá para o x. Ó, lembre que é essa linha aqui, ó. Deixa eu só diminuir o gráfico. Ó, o x, ele tá bem por aqui, ó. Que vai dar exatamente 84, né? Se a gente for colocar, vai dar exatamente 84. Mas, nesse caso, ele quer saber o preço que maximiza o lucro. Então, você vai ter que usar a função demanda. Qual é a função demanda? A primeira função que você achou é a função demanda. Nesse caso aqui, menos 1/4 de x mais 50. Então, você vai pegar, né, o y, né? O y que é o preço, que é menos 1/4 de x mais 50.
Então, você vai pegar aí. Pronto. Aí aqui, ó, é o seguinte, você vai pegar ó, o x, vocês já estão aí, estão me ouvindo? Então, né? E é o seguinte, você vai pegar o x do vértice que você achou e vai aplicar nessa função demanda. Qual foi o x que a gente achou? Foi 84, né? Então, você vai pegar aqui, ó, 84, né? Mais 50. Então, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar, no caso, menos 84 dividido por 4 mais 50. Y é igual. Quanto é que dá 84 dividido por 4? Acho que dá 22, né? 84 dividido por 4. Não, dá 21. Aliás, 21, né? Então, dá menos aqui, menos 21 mais 50, né? E aí, quanto é 50 menos 21? Dá 29, né? É isso? 29? Né? Então, esse é o preço máximo. Então, o preço máximo que ele pode cobrar lá na Pix é R$29. É o preço que maximiza o lucro. Esse é o preço que maximiza o lucro. Então, se eu pegar lá, se eu só voltar, ó, veja que ele começou vendendo de R$25, né? E diminuiu para 20. Se ele aumentasse o preço para 29, no caso, R$29 seria o preço máximo que ele poderia cobrar, né? Nessa Pix para ele ter o lucro máximo. Então, 29 seria o preço máximo. Ou seja, se ele cobrasse R$4 mais caro, né? Ele teria o preço máximo que seria de 29. Pessoal, vocês entenderam? Até aqui? Quem entendeu, diz no chat. Quem não entendeu, o Gustavo disse que entendeu. Alguém não entendeu? Agora a gente vai resolver. Pronto, Helenice. É gêmea dessa daqui. A única diferença é que muda os números, só isso. Né? Acho que muda os números. Então, é gêmea dessa, acho que só muda os números. Então, vamos aqui. A letra E, ele pede para que você calcule a quantidade de equilíbrio, considerando as funções de receita e custo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de equilíbrio utilizando as funções receita e custo. Então, você vai, né, pegar a função receita. Qual é a função receita? Essa daqui, ó, menos 1/4 de x ao quadrado mais 50. É a letra E, né? A letra E. Então, eu vou colocar assim, ó, basta igualar as funções receita e custo. Aí vamos lá. Qual é a função receita que a gente achou? A função receita é menos 1/4 de x ao quadrado mais 50. Então, você vai colocar menos 1/4, né? Menos 1/4 de x ao quadrado mais 50, igual à função custo. Qual foi a função custo que a gente achou? A função custo foi 8x, né? Assim? 8x. Então, vou igualar aqui, 8x. Então, vamos lá. Igualei, né? Aí, como ele quer achar o preço, né? Ele quer que você ache a quantidade de equilíbrio. Então, é só achar o x, né? Então, como ele só quer achar a quantidade de equilíbrio, a gente achou o preço, né? O preço se maximiza. Dá para a gente achar a quantidade e o preço de equilíbrio. Vamos achar primeiro a quantidade. Eu vou fazer o seguinte, vou trazer esse 8x para cá.
primeiro membro. Ele estava positivo, ele vem negativo. Então, fica assim, ó, menos 1/4 de x ao quadrado. Aí eu vou colocar logo menos 8x mais 50 igual a 0. Cheguei numa equação do segundo grau. Como é que eu resolvo isso? Pela fórmula de Bhaskara, né? Eu sei que A aqui é menos 1/4, B é menos 8 e C é igual a 50. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a B ao quadrado, que fica menos 8 ao quadrado. Aí, no caso, menos 4 vezes A dá menos 1/4, né? Vezes C, que é 50. Então, aqui fica o seguinte, 8 ao quadrado dá o quê? Dá 64. Aí, aqui, menos com menos dá mais. 1/4 vezes 4 dá 1, né? E 1 vezes 50 dá 50. Delta é igual. Quanto é 64 mais 50? 64 mais 50 dá 114. E eu acho que tem raiz, né? Exato, eu acho que a raiz de 114... Aliás, não, é 144. Não tem raiz exata, não. Mas a gente não tem problema. Se não tem raiz exata, não tem problema. A gente vai ter que usar uma calculadora para isso. Aí vamos lá. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Que vai ser menos com menos B, no caso dá menos 8. No caso vai ficar 8 positivo, mais ou menos. Aí a gente vai calcular a raiz de 114. Deixa eu abrir aqui a calculadora para a gente fazer, né? Que não tem raiz exata. Vocês estão vendo a calculadora aí? Pronto. Então, vocês vão pegar 114, aí aperta, raiz quadrada. Dá 10,67. Então, eu vou utilizar 10,67. Dividido por 2 vezes A. Só que quem é A? A é menos 1/4. Então, x uma linha vai ser igual a 8 mais 10,67 dividido por menos, aqui fica 2/4, ou seja, fica menos 1/2. Né? Porque aqui fica 2, né? Deixa eu só fazer aqui do lado, para vocês saberem, que fica 2/4, menos 2/4. Aí, se eu simplificar isso aqui por 2 aqui dá 1, e por 2, né, dá 2. Então, fica menos 1/2 aqui embaixo. Então, x uma linha vai ser 18, né, no caso, 18,67, dividido, né, por menos 1/2, né? Aqui é a mesma coisa que eu pegar, né? Repito o primeiro, no caso, que vai ficar menos igual. Aqui vai ficar menos 18,67 vezes 2, né? Porque eu multiplico pelo inverso, o inverso de 1/2 é 2. Então, x1 aqui vai ser igual a 18,67 vezes 2. Vamos fazer aqui. Deixa eu fazer aqui. 18,67 vezes 2. Dá 37,34. Nesse caso, negativo. 37 menos 37,34. Como não existe quantidade negativa, você descarta esse valor, tá certo? Descarta esse valor porque não existe quantidade negativa. Aí vamos pegar o segundo, né? x2 vai ser 8, aí no caso menos 10,67 dividido por menos 1/2. Aí aqui vai ficar o seguinte, 8 menos 10,67,
aliás, 8 menos 10,67 dá igual a menos 2,67, né? Assim, menos 2,67. Dividido por menos 1/2, aí menos com menos vai dar mais, né? Então, vai ser 2,67 vezes 2, né? Então, o x de duas linhas aqui vai ser igual. No caso, aí é só multiplicar, no caso. Faz 2,67 vezes 2, que dá 5,34. Então, essa é a quantidade de equilíbrio, né? 5,34. Então, o que é essa quantidade de equilíbrio? Ele tem que vender pelo menos 5 pizzas para não ter prejuízo, tá certo? Ele tem que vender pelo menos 5 pizzas para não ter prejuízo nenhum lá no dia, tá certo? Ele vendeu lá, no caso, 100 unidades, né? 120 unidades, mas aí ele tem que vender pelo menos 5, né? No caso, 6, né? Porque dá 5, alguma coisa. Ele tem que vender pelo menos 6 pizzas para não ter prejuízo nenhum. Né? Ele só queria achar a quantidade de equilíbrio, então termina aí. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Sim, não. Sim, pessoal. Não, alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa dessa questão que não entenderam? Pronto. Aí aqui nós vamos resolver só essa, no caso, segunda questão aqui, só para a gente relembrar, né? Relembrar e aí a gente finaliza essa parte de cálculo, né? Vocês já estão craques. Então, essa segunda aí, Kailiane está perguntando se os cálculos vão ser cobrados na prova. Com certeza, Kailiane. Pode ter certeza que vão. Então, vamos lá. Dadas as equações abaixo, vocês têm duas equações, e aí pede a letra A, letra C, letra D. A Helenice disse que não entendeu a letra E. Pronto. A letra E da última questão diz assim: a quantidade de equilíbrio considerando-se as funções de receita e custo. Como é que você acha a quantidade de equilíbrio? Você vai pegar a função receita que você achou. No caso, qual é a função receita? Essa daqui que você achou, menos 1/4 de x ao quadrado mais 50x. E vai pegar a função custo, que no caso a gente achou que é 8x, né? Assim, a função custo, 8x, e vai igualar as duas funções, preço de equilíbrio, né? Nesse caso é a quantidade de equilíbrio que ele quer. Aí você iguala as duas funções. E aí, como você quer achar a quantidade, ou seja, você quer achar o valor de x, você vai passar, no caso, o custo lá para o primeiro membro, vai formar uma equação de segundo grau e vai achar os valores de x para essa equação de segundo grau. Sempre você vai achar um valor positivo e um valor negativo. Sempre você vai encontrar um valor positivo e um valor negativo. O valor negativo você não considera. Por que você não considera? Pessoal, eu cometi um erro aqui. Não, tá certo. É menos B, tá certo. Tá certo. É menos B, eu tava pensando que era 64, tá certo. Sim, aí... Peraí que eu me desconcentrei aqui. Peraí. Então, a letra E, ele quer que você ache a quantidade de equilíbrio, considerando as funções receita e custo. Então, como é que você acha a quantidade de equilíbrio? Você pega a função receita, que no caso é menos 1/4 de x ao quadrado mais 50, e pega a função custo, que é 8x, iguala as duas funções. Nesse caso, você vai chegar na equação segundo grau, você vai achar o x1 e o x2, né, os valores de x para essa equação, sempre vai dar um valor positivo e um negativo. O valor negativo você não considera, porque não existe quantidade de nada negativo, tá certo? Não existe quantidade de nada negativo. A menor quantidade que você pode ter de alguma coisa é zero, que é nenhuma. Então você considera o valor positivo. Nesse caso aqui, o que é a quantidade de equilíbrio? Vai ser a quantidade mínima que ele vai ter que vender e produzir para não ter prejuízo. Nesse caso aqui, são 5 unidades. Se ele vender 5 unidades, ele já
já consegue cobrir os custos dessa pizzaria. Se ele vender pelo menos 5, ele não tem prejuízo naquele dia. Entendeu, Helenice? Pronto. Então, a gente pode, né, entendido a terceira, a gente pode ir para essas equações aqui. Então, a primeira A, ele pede para você dizer qual é a curva de oferta e a curva de demanda. Nesse caso aqui, nós temos duas equações de segundo grau. Perceba que eu tenho aqui o x² e tenho o x² aqui, ó. Você sempre vai ter, ou você vai ter duas equações de segundo grau, ou você vai ter uma equação de segundo grau, nesse caso aqui, ó. Você vai ter uma equação de segundo grau e uma de primeiro grau, ou pode você ter duas de primeiro grau, tanto faz, né? Nesse caso, eu dei dois exemplos para vocês. Eu já trabalhei com a equação de segundo grau e com a primeiro grau, e já trabalhei com as duas de segundo grau. Nesse exemplo aqui, as duas são de segundo grau. Então, vamos calcular o exemplo quando as duas são de segundo grau. Então, a primeira coisa é você isolar o y das duas equações. Então, eu vou pegar aqui a primeira equação. A primeira equação é x² menos y mais 2x mais 3 igual a 0. Eu vou isolar o y. Sempre vocês vão tentar isolar o y. Para isolar o y, para ele ficar sozinho, basta você jogar ele para outro membro. Ele está negativo aqui, ele vai para outro membro positivo. Então, ele vai vir para cá, o y igual. E todos esses números, eles permanecem nesse membro. Então, eles permanecem com o mesmo sinal. Ó. Vai ficar o menos x² mais 2x mais 3. E a mesma coisa você faz na outra equação. Qual é a outra equação? É y, né? A outra equação é y mais 2x menos 3 menos x² igual a 0. Nesse caso, você quer isolar o y. O y nunca pode ficar negativo, tá certo? O y sempre tem que ficar positivo. Então, para você isolar, você vai jogar todos os outros termos para o outro membro. Então, eles vão trocar de sinal. Esse mais 2x, ele vai menos 2. O 3, que está negativo, vai positivo. O x aqui, que estava negativo, vai positivo. Então, aqui vai ficar o seguinte, y é igual a x², no caso, né, porque ele vai positivo. Aqui vai ficar menos 2x. E aqui vai ficar mais 3, né? Então, menos 3 mais 3. Aí, a letra A e a letra B pergunta qual das funções expressa a curva de oferta e a letra B qual expressa a curva de demanda. Aí eu pergunto, essa primeira equação aqui é a de oferta ou é a de demanda? Hein, pessoal? Essa equação aí, essa primeira aqui, ela é de oferta ou é de demanda? Pessoal, vocês estão aí? Sessão espírita, vocês estão aí? Demanda. De demanda, né? Tá bem baixinho, deixa eu aumentar aqui o volume. Então, demanda, né, pessoal? Então, a de demanda é a y igual... Por que é a de demanda? Por que é a equação de demanda? Para onde é que eu olho para saber que é a equação de demanda? Porque o x² está negativo. X² está negativo. Exatamente, você olha para o x². Se o x² for positivo, é oferta. Se o x² for negativo, é demanda. Só isso. Então, a outra, né, x² menos 2x mais 3 é a de oferta. Pronto, você já fez a letra A e a letra B. Né? Se fosse na prova, você já tinha um ponto, né? Então, letra A e letra B, você já tem um ponto. Então, a letra C, ele quer que você encontre o preço e a letra D quer que encontre a quantidade e equilíbrio. Primeiro, a gente encontra a quantidade para depois encontrar o preço. Então, como é que você faz? C igual a Y igual a Y, né? Primeiro, resolve a letra D. Resolvendo a letra D, a gente vai igualar Y com Y. Pedro, e eu pego primeiro o quê? Pego primeiro a equação de oferta ou de demanda, tanto faz, você escolhe, vai dar no mesmo. Eu vou pegar a primeira que é a de demanda, x²
é melhor pegar a primeira de oferta, né? Porque senão vai dar negativo lá. Então, eu vou pegar a primeira de oferta. Mas tanto faz, dá o mesmo valor. Então, eu vou pegar a primeira de oferta aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 3 igual. Aí, pega aqui a de demanda, que é x ao quadrado mais 2x mais 3. Pronto. Aqui, depois vocês vão ver o gráfico. Fica bem interessante o gráfico dessas funções. Aí aqui vai ser o seguinte, eu vou depois explicar por que o gráfico fica legal, e depois vocês vão entender por que o gráfico, o desenho daquilo. Vocês estão percebendo alguma coisa de comum? Qual é a diferença? A diferença é só do A para o B, né? Aqui vocês estão vendo, ó, que ó, na função de demanda, o A é positivo, o termo A é positivo, que é o de x quadrado, e na função de oferta, o x quadrado é positivo, né? Enquanto um é negativo, o outro é positivo. O B, no caso da de demanda, é positivo e na outra é negativo. Vocês vão entender o que isso vai influenciar no gráfico depois. Tá certo? Mas vamos aqui. Aí, como eu quero achar a quantidade de equilíbrio, eu vou trazer, no caso, esses termos aqui, tudo para o primeiro membro. Eles vão com sinal trocado. Então, eu vou repetir aqui, ó, x quadrado menos 2x mais 3. Aí, aqui, ó, vai estar menos x quadrado, vai mais x quadrado. Tá mais 2x, vai vir menos 2x. Tá mais 3, vai vir menos 3. Igual a zero. Aí aqui fica o seguinte, x quadrado mais x quadrado vai ficar 2x quadrado. Menos 2x com menos 2x vai dar menos 4x. E mais 3 menos 3 vai dar zero, que é igual a zero. Aqui, vocês podem resolver ou pela fórmula. Tem duas formas de resolver aqui as raízes, né, para encontrar os valores de x. Pela fórmula reduzida em C ou por Bhaskara, você escolhe, dá o mesmo valor. Eu vou resolver pelas duas fórmulas, porque eu considero que vocês estão assim, vocês tiveram aprendizagem meio defasada nesse sim de funções. Então, eu vou ensinar das duas formas. Então, veja aqui que eu não tenho C, eu só tenho os valores de A. Eu tenho um A aqui que é 2, o valor B aqui que é menos 4, mas eu não tenho C, ó, C igual a zero. Nesse caso aqui, é função reduzida. Eu já ensinei para vocês em aulas passadas como é que faz a reduzida em B, né? Nesse caso, é reduzida em C. Então, quando vocês estiverem reduzido em C, nesse caso, como é que faz? Você vai pegar a equação e vai colocar o x em evidência. Então, você vai pegar aqui, ó, 2x menos 4x igual a zero e vai colocar o x em evidência. É como se você dividisse o x aqui. Então, você dividindo x por 2x quadrado, né? É como se você retirasse um x daqui, ó. No caso aqui, você não tem x vezes x, que dá x ao quadrado. Então, é como se você pegasse assim, ó, 2x quadrado, né? Como se você pegasse assim, ó, 2x quadrado e dividisse por x. Ó. É como se você dividisse todos esses membros por x. Como é que eu divido isso aqui? Ó? O 2 eu repito, como aqui é potenciação, né? Potenciação de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Aqui, ó, 2 menos 1 dá 1. Então, fica só o 2x, ó. 2x, né? 2x elevado a 1. Então, é só você. Quando você multiplicar, ó, x vezes 2x, ó, x vezes 2x vai dar o x ao quadrado. Tá certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Só coloquei o x em evidência. Então, ficou aqui, ó, 2x, né? Se eu pegar 2x e multiplicar por x, vai voltar o x ao quadrado. Então, só coloquei o x em evidência. Aí, menos aqui. Aí, eu vou colocar também o x em evidência. Então, 4, né? Menos 4x vai ficar só o menos 4. Porque quando eu multiplicar menos 4 com x, vai dar o menos 4x. Então, eu coloquei o 4 em evidência. Igual a zero. Perceba aqui que eu tenho uma multiplicação. Então, x vezes 2x menos 4, tá? Eu tô tendo isso aqui é um número x, né? E aqui é um número y qualquer, né? Esse 2x menos 4 é um número y qualquer. E eles multiplicando dá o quociente zero. Então, quando eu multiplico dois números igual a zero, então, por exemplo, se eu tivesse dois números, vamos dizer que eu tenho os dois números que é 2 e outro número que é 0. Então, se eu tivesse, ia dar zero, né? Assim, se eu tivesse 1000 vezes 0.
ia dar zero, né? Assim, então, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Isso significa o seguinte, que ou o x é zero, ou o x é zero, ou esse número y é zero. Então, eu vou pegar o seguinte, ó. Então, tem o seguinte, ou o x é igual a zero, ou esse número daqui, que eu estou chamando de y, que é o 2x menos 4, é igual a zero. Então, um dos números é igual a zero. Ou x é igual a zero, ou 2x menos 4 é igual a zero. Então, eu já tenho aqui uma raiz, que é x igual a zero. Eu vou achar só a outra. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2x, eu vou pegar esse menos 4 e passar para outro membro. Então, fica 2x igual a esse 4 estava negativo, passa para o outro lado positivo. Então, x aqui vai ser igual a 4 sobre 2. Então, x é igual a 2. Então, achei aqui os valores de x. Achei que x é igual a zero, só que a gente não vai considerar essa quantidade, né? A gente vai considerar o x igual a 2. Pedro, achei difícil resolver por isso. Posso resolver por Bhaskara? Pode. Então, cheguei nessa equação aqui, ó. Chegou nessa equação aqui. Vamos resolver por Bhaskara, né? Resolvendo por Bhaskara. Por Bhaskara. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. B ao quadrado. Quem é b ao quadrado? É menos 4, né? Assim, o b é menos 4. Então, dá menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a. Quem é a? É 2. E quem é c? C é igual a 0. Então, delta é igual. Menos 4 ao quadrado dá 16. E menos isso aqui, todo número, duas vezes, aliás, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 0 é 0. Então, aqui dá 0. Então, delta aqui dá 16. Então, x vai ser igual a menos b, né, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, menos com menos b. Menos com menos b vai ficar menos com menos 4, né? Então, vai ficar o 4 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta, né? Que é a raiz quadrada de delta? É a raiz quadrada de 16, que é 4. Dividido por 2 vezes a. Quem é o a? O a é 2. Então, x1 vai ser igual, no caso aqui vai ficar 4, mais ou menos 4, dividido por 4. Aí, vamos lá. O x1 vai ser 4 mais 4, dividido por 4. 4 mais 4 é 8, e 8 dividido por 4 dá 2, né? E o x2 vai ser 4 menos 4 dividido por 4. 4 menos 4 dá 0, e 0 dividido por 4 é 0. Assim, cheguei nas mesmas raízes. Quais foram as raízes? 0 e 2. Qual é a forma mais fácil de resolver? Você decide. Tanto faz se resolver por Bhaskara como pela fórmula reduzida. Qual que vocês acharam mais fácil? Matemática tem sempre vários caminhos para chegar no mesmo lugar, né? Ou vocês estão ainda tudo, né? Meu Deus, onde foi que eu vim parar, né? Vocês entenderam, pessoal? Achei, no caso, o valor 2, né? Assim, achei a quantidade. Agora eu vou substituir a quantidade no preço. Pessoal, vocês estão aí, estão entendendo? Estão acompanhando? Então, né? Pronto. Aí eu vou substituir a quantidade aqui, ó, nessas equações. Aqui a letra D, né? Eu quero achar agora a letra C. Vocês falem alguma coisa quando não estiver entendendo. Que aí fica difícil saber se vocês estão entendendo ou não. Aí vamos lá. A primeira equação é y igual a x quadrado. X quadrado é menos 2x mais 3. E a outra é y igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. É assim?
Pronto. Aí eu vou substituir, onde tem x, eu vou colocar o número de x que eu achei que é o 2. Então, y é igual. O valor de x, no caso que é 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 3. Y é igual. 2 ao quadrado é 4, menos 4 aqui, né? 2 vezes 2 é 4, mais 3. 4 menos 4 dá 0, só sobe 3. Então, y é igual a 3. Então, aqui, da mesma forma, aqui dá menos, né? X ao quadrado, nesse caso aqui é 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, que é 4, né? Mais 3. Então, isso aqui vai ser menos, aí 2 ao quadrado aqui é 4, 2 vezes 2 é 4, mais 3. Então, y é igual. Menos 4 aqui, eu cancelo com esse 4, né? Só sobra 3. Então, achei que y é igual a 3, né? Então, quando o x é igual a 2, o y é igual a 3. Pronto, achei o preço e a quantidade de equilíbrio. Falta eu só esboçar o gráfico, né? O gráfico com as quantidades e preços da questão. Como é que eu faço o gráfico, Pedro? Né? A gente vai fazer primeiro o gráfico. Deixa eu fazer o seguinte. Aí vai interferir no negócio. Eu vou tentar fazer aqui, mas aí... Eu vou tentar fazer aqui. Então, letra E, né? Então, o gráfico da oferta. Vamos fazer primeiro o gráfico da oferta. O gráfico da oferta vai ficar o seguinte, ó, lembra que a gente tem que pegar pelo menos, a gente vai pegar os 4 pontos. Ó, essa equação aqui, ó, o gráfico da oferta, né? No caso, a equação y igual a x² menos 2x mais 3. A gente precisa de pelo menos 4 pontos. Quais são os 4 pontos? Os pontos em que a parábola corta o eixo x, o ponto do x e do y do vértice, então já dá 3 pontos, e o outro ponto é o ponto em que a parábola corta o eixo y, que é o ponto em que o y é igual a 3. Ó. Veja que quando o x é igual a 0, o y é igual a 3. Então, vou calcular aqui Bhaskara, né? Calcular aqui Bhaskara. Então, quem é A, né? Vou pegar aqui. A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a 3, né? Assim? Então, delta é igual a B ao quadrado, né? B ao quadrado, no caso, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. Então, delta é igual. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Aí, menos, né? Menos 4 vezes 3 dá 12, né? Então, delta é igual aqui a menos 8, né? O que acontece quando o delta dá negativo? Hein? O que acontece quando o delta dá negativo na equação de segundo grau? Não faz nada, mas no gráfico, o que significa? É que a parábola não vai passar pelo zero. Não passa pelo zero, não. Ou não vai cortar o eixo X. É alguma coisa assim. Não corta o eixo X, né? Assim, quando você tem uma equação que você calcula o delta, que o delta dá negativo, significa dizer que a parábola ela não corta o eixo X, tá certo? Ela não vai cortar o eixo X, não, ela não tem raízes reais. Então, aqui a gente só vai ter pelo menos 3 pontos. Qual vai ser aliás, a gente só vai ter mais 2 pontos, né? Quais são os outros 2 pontos? O ponto em que essa parábola aqui corta o eixo X. No caso, ó, quando o x for 0, quando o x for igual a 0, o y é igual a quanto? Então, você vai pegar ó, o y, no caso.
0, né? O zero, x ao quadrado, né? 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, né? Mais 3. Então, aqui vai dar y igual a 3, né? Sempre que isso aqui dá 0, isso aqui também vai dar 0. Então, y é igual a 3. Então, a gente tem um ponto x igual a 0, y igual a 3. Então, ela corta nesse ponto aqui, ó. 0,03. E a gente pode calcular aqui o x e o y do vértice. Então, o x aqui, o x do vértice. O x é menos b dividido por 2a. Quanto é b aqui? O b é menos 2. Então, fica menos 2, que dá 2 positivo, dividido por 2a. O a aqui é 1, então fica 2 vezes 1, que é 2. Então, o x do vértice é 1. O y do vértice aqui é menos delta sobre 4a. Quem é delta? Então, fica menos 8, né? Então, dá 8 positivo. Dividido por 4 vezes 1, né? Que a é 1, então 4 vezes 1. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, a gente tem outro ponto aqui. Qual o ponto? Do x do vértice, que é 1, e o y do vértice, que é 2. Vamos plotar isso daqui. Onde é que a gente pode fazer esse gráfico? Vou fazer o gráfico aqui em cima. Vocês sabem que esse gráfico é dessa questão aqui, tá certo? Então, vamos lá. Qual foram os pontos que eu achei? O ponto 0 e 3, 0 de x e 3 de y. Então, faz de conta que aqui, ó, é 1, 2, 3. Então, é esse ponto aqui. E qual é o outro ponto, o vértice? Gente, se acabar o tempo, vocês entram de novo no link. Qual é o ponto do vértice? É 1 de x e 2 de y. Então, aqui, ó. Que é 1, 2. Então, 1 de x e 2 de y, né? Então, esse ponto aqui, ó. Aí, vamos lá. Essa parábola aqui, que é a de oferta, que é dessa função aqui, ó, x² menos 2x mais 3. Ela é carinha feliz assim, ou é carinha triste? Carinha feliz ou carinha triste? Ela é com concavidade para baixo. É carinha assim, feliz. Carinha feliz, né? Porque o x² é positivo. Então, carinha feliz. Lembrem disso, pessoal, que isso ajuda muito. Cai muitas questões neles aqui. Então, ela é carinha feliz. Então, ela é assim, ó. Esse aqui é a de oferta, né? Então, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Ela corta o y aqui no ponto, aí o vértice dela é aqui, e ela vai assim. Pronto, essa é... Pronto, ó. Aí aqui é o seguinte, ó. Eu já fiz da função de oferta, agora eu vou fazer da função demanda. Gráfico da demanda. Ó, a função demanda é a seguinte, é menos x² mais 2x mais 3. Deixa eu só olhar se é isso mesmo. Demanda é menos x² mais 2x mais 3. Pronto. Vou fazer do mesmo jeito. Calcular aqui, no caso, o A é menos 1, o B é 2 e o C é 3. O delta aqui, o delta, dá 2² menos 4, o A que é menos 1 e o C que é 3. Delta é igual.
que fica 2 ao quadrado dá 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 3 é 12. Delta é igual. 4 mais 12 dá 16. Pronto, delta D é igual a 16. Então, x aqui, o x é igual a menos b, né? Então, menos dá menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2 vezes a. O a aqui é menos 1, então vai ficar menos 2. x1, vamos lá, x1, que é x1 linha, vai dar menos 2, mais 4 dividido por menos 2. Aí vamos lá. 4 menos 2 dá menos 2, né? Aqui, aliás, dá 2 positivo, né? Que é 4 menos 2 dá 2 positivo. E 2 positivo dividido por 2 negativo dá menos 1. E o x duas linhas vai ser assim, vai ser menos 2, menos 4, dividido por menos 2. Aqui vai ser menos 2 com menos 4 dá menos 6. E menos 6 dividido por menos 2 vai dar 3 positivo. Então, a gente já achou 2 pontos aqui. Quais foram os pontos? X1 menos 1 e x2, 3 positivo. Aí vamos achar o ponto em que o x é igual a 0. Quando o x é igual a 0, o y é igual a 3. Então, ela corta o mesmo ponto, né? Ó, pode substituir. Quando o x aqui for 0, o y é igual a 3. Então, a gente já tem esse ponto. X igual a 0, y igual a 3. Aí vamos achar o x e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Menos b, né? O b é positivo, né? Então, fica menos 2. Dividido por 2a. O a é menos 1. Então, fica aqui 2, né? No caso aqui fica 2. Aliás, o A aqui é menos 1, né? Menos 2 não, é menos 1. Aqui vai ficar menos 2 dividido por menos 2, que dá um positivo, né? E o Y do vértice? O Y do vértice vai ser menos delta sobre 4A. Então, dá menos 16, né? Delta dá 16, então menos delta dá menos 16. Dividido por 4, né? O A é menos 1. Então, vai ser menos 16 dividido por menos 4, que dá 4 positivo, né? Sim, 16 dividido por 4 dá 4 positivo. Então, o ponto do vértice é quando o x é igual a 1 e o y é igual a 4. Pronto, então vamos marcar os pontos, né? Primeiro, a gente vai marcar os pontos em que a parábola corta o eixo x, que é os pontos menos 1 e 3 de x, né? Os pontos menos 1 e 3 de x. Então, você vai lá no gráfico, né? Então, vamos lá. Ó, aqui é o ponto 3 e aqui é o ponto menos 1. Então, a parábola vai cortar esses pontos aqui, ó, menos 1 e 3. Qual vai ser o ponto que a parábola corta o eixo y? A parábola corta o eixo y aqui, ó. Quando x é 0, o y é igual a 3. Então, ela corta no ponto 0 de x e 3 de y. Então, ela corta nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. E qual é o vértice da parábola? O vértice da parábola é o ponto do x do vértice. É 1, y de 4. Então, o ponto 1 de x e 4 de y. Ponto. O ponto 1 de x é esse daqui, né? E 4 de y é bem aqui. Então, vai ser, ó, esse ponto aqui, ó. Então, você já tem aqui 4 pontos, né? Aí, resta perguntar. A função demanda, essa função aqui, ó. É carinha feliz ou é carinha triste? Jéssica perguntou de onde é que saiu x igual a 0 e x igual a 3. É assim, Jéssica, ó. A gente precisa achar qual é o ponto que a parábola corta o eixo y. Aí você faz o seguinte, você pega a equação, no caso, a equação menos x² mais 2x mais 3, e aonde tem x, você coloca 0. Então, como eu já fiz aqui, ó, se você quiser fazer, você faz, ó. Deixa eu colocar aqui. No caso, eu pego aqui, ó. Onde tem a equação,
Onde tem x, você coloca 0. Então, vai ficar aqui, ó, menos 0, né? 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 3. Aí fica aqui, ó. Aqui fica menos 0, mais 2 vezes 0 é 0, mais 3. Então, menos 0, mais 0, mais 3, fica só 3. Então, y é igual a 3. Então, quando x é igual a 0, y é igual a 3. Não é só você olhar, onde tiver x, sempre vai ser 0. Então, você só olha o termo independente. Tá certo? Para você achar o ponto em que o x é 0, é só olhar o ponto independente, que é o 3. Então, quando o x for 0 na equação de segundo grau, o y sempre vai ser o ponto independente, que é o 3. Tudo bem, Jéssica? Pronto. Aí, falta saber se a parábola é carinha feliz ou é carinha triste. É dessa equação aqui, é carinha feliz ou é carinha triste. O menos x quadrado está negativo. Carinha triste. Carinha triste, né? Ó, carinha triste. Então, a concavidade dela é para cima. Então, a gente vai só ligar a parábola, né? Então, é só ligar os pontos, né? A gente tem 4 pontos, então é só ligar os pontos. Liga esse, aí liga esse. Aí lembra, ó, que tem esse ponto aqui também para ligar, ó. Lembra que tem o ponto de equilíbrio. Qual foi o ponto de equilíbrio que a gente achou da questão? Foi o ponto em que o y é igual a 3 e o x é igual a 2. Então, ainda tem outro ponto, que é o ponto 2 e 3, que é o ponto em que as parábolas se encontram. As parábolas, elas se cruzam no ponto 2 e 3, ó. 2 de x e 3 de y, que é esse ponto aqui, ó. Ó, as parábolas, elas vão se cruzar nesse ponto aqui, ó. Deixa eu só fazer de novo. Que aqui tem que ser artista, viu? Para fazer nesse negócio. Pronto, vai dar mais ou menos assim o gráfico. Tá bom? Eu vou fazer aqui no GeoGebra para vocês verem se ficou parecido. Mas vai seguindo os pontos, dá mais ou menos assim. Vamos lá. Deixa eu botar aqui no GeoGebra. Deixa eu ajeitar aqui. Vocês estão vendo o GeoGebra? Deixa eu escolher a função. Então, vocês estão vendo o GeoGebra? Ó, a função é a de oferta. É y igual a x quadrado, aí menos 2x mais 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. X ao quadrado menos 2x mais 3. E a outra é y igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. Então, percebam que a gente chegou praticamente, né? Ó, vocês estão vendo que a gente achou os mesmos pontos, ó, da demanda. O ponto menos 1 e 3, ó, o ponto menos 1 e 3. Os pontos que as parábolas cruzam o eixo x, exatamente o ponto em que 0 de x e y menos 3. O ponto de intersecção das duas parábolas é exatamente aqui, ó, no ponto 2 e 3, ó, 2 e 3. Aí, os vértices da parábola, né, da primeira, vocês viram que é essa parábola de cima, que é a parábola de demanda, ó, ela não corta o eixo x, ó, ela não corta o eixo x. Então, exatamente, que a gente viu lá que o delta é negativo. Então, quando o delta é negativo, a parábola não corta o eixo x, né? Aí, pronto, né? Eu acho que é isso, né? E o vértice a gente achou que é um de x e 2 de y, e do outro, né, a gente achou o vértice 1 de x e 4 de y, né? E os pontos que corta a parábola, menos 1 e 3. Então, a gente, parecido, né? Deixa eu tirar aqui um print. Só para vocês compararem, mas deu bem parecido, né?
a gente fosse... Deixa eu botar ele bem aqui, para ver se fica. Ó, é lógico que o gráfico é bem mais bonito, né, do GeoGebra que essa garrancheira que eu fiz aqui, né? Mas deu para perceber uma coisa? Vocês podem perceber que uma é o espelho da outra, né? Sempre que vocês tiverem essa situação em que o A e o B forem o inverso de um ou outro, e o C for o mesmo, né? O C for o mesmo, você vai ter a situação aqui, que fica tipo uma linguinha, né? Fica as parábolas, elas ficam dessa forma, né? Ela fica uma espelho da outra, né? Quando o X aliás, o termo A e B forem inversos e o C for o mesmo, você tem essa situação que você tem. E aí, pessoal, vocês entenderam essa matéria, essa parte? Então, eu não vou corrigir os exercícios, porque são praticamente esses mesmos, só muda os números, tá certo? Então, vocês vão fazer os 2 exercícios que tem de cálculo, e depois eu vou botar só o gabarito, para que vocês possam verificar depois. Mas aí, antes da prova, faltando poucos dias da prova, que eu lanço o gabarito, tá certo? Para vocês verem depois e estudarem e ver se o exercício deu certo. Vocês têm alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida, alguma parte que não entendeu? Essa é a hora de perguntar.